Agora, sobre aquele massacre, aquela tristeza de Suzano, abre justamente esse precedente para a gente poder, ao tempo que a gente analisa essa questão das crianças estarem cada vez mais próximas da tecnologia, e na minha opinião é um ponto sem volta, é uma viagem que só tem passagem de ida, né? Essa questão da tecnologia. E ao tempo que a gente fala sobre a influência de jogos violentos na formação da personalidade, principalmente dos nossos jovens que estão aí sem a ausência de quem segure o leme desse barco seguro e que estão tendo essa influência da própria tecnologia e dos jogos. Você acredita que o fato da criança jogar, ter jogos violentos nos seus aparelhos tecnológicos, influencia também na personalidade dele? O que se pergunta muito é assim, até que ponto os jogos que esses garotos, né, esse garoto e esse rapaz, né, esse jovem de 17 anos e esse outro jovem de 25, foram inspirados pelo jogo. Se viu muita semelhança dos jogos que eles jogavam, o tipo de armamento que foi utilizado no massacre, que estavam presentes nesses jogos, né? Então, até que ponto serviu de inspiração? Mas o que eu costumo dizer? São uma soma de fatores, né? Quando a gente para observar a situação como um todo, como que esse jovem conseguiu comprar tudo isso pela internet sem a percepção da família, né? Que acesso financeiro ele teve? Como que essas armas surgiram nas mãos dele sem que ninguém da família dele percebesse? Então, isso demonstra uma ausência completa, né? É uma solidão, né? É um desamparo desse jovem, em termos de família, que ele conseguiu ter acesso a tudo aquilo sem que nenhum familiar percebesse que ele estava conseguindo, né? Então, a arma de fogo é ilegal no nosso país, né? A não ser que você consiga um porte. Tudo isso tem um processo. Então, ele provavelmente não conseguiu aquela arma que ele portava de uma maneira legal, né? E se foi, eu não tenho esse conhecimento. E se foi, né? Foi com o aval de alguém ali do convívio dele, né? Tem um caso, se eu não me engano, é na Bahia ou numa escola de Fortaleza. Eu não tô recordando agora, mas uma criança bem jovem, um adolescente bem jovem, ele com os pais policiais, e ele estava sofrendo bullying na escola, e ele pegou a arma dos pais e levou para a escola, acredito que da mãe, inclusive. E então, assim, foi um acesso facilitado, mas que não era dele, né? Então, percebe-se como foi que ele conseguiu aquele acesso. Esses jovens, para todo esse armamento pesado que eles levaram, a besta, que não é ilegal, mas ele adquiriu de alguma forma e a família não percebeu, arco e flecha, né? E essa arma de fogo. Então, todos esses fatores, eles demonstram um desamparo familiar, no sentido do olhar. Quem estava olhando para esse jovem que não percebeu essa solidão, esse sofrimento, esse bullying que foi alegado? Quem desses familiares estavam ali que não perceberam o que estava acontecendo ao redor, né, dele? Na sua opinião, quando nós vimos aquele massacre, muita gente viu apenas o lado das vítimas. Claro que foi algo lamentável, extremamente lamentável. Mas, na opinião de uma psicóloga, de alguém que lida diretamente com casos, se não dessa natureza, mais peculiares e parecidos, é uma forma também daquele jovem chamar a atenção, é uma forma dele pedir socorro também quando ele pratica um ato dessa natureza? Olha, também, né? Eu fui invisível tanto tempo, eu estive aqui desamparado e ninguém me observou, me viu meu sofrimento, me estendeu a mão. Agora eu vou gritar para todo mundo o que eu sinto, né? Então acaba sendo um grito de desespero, um jovem que chega a uma situação como essa. Mas, assim, dá para você responsabilizar somente a família? Não como um todo, porque, assim, depende muito de como está aquela família, né? Como aqueles pais,
o jovem de 17 anos teve uma influência muito, muito forte ali dos avós, ele foi criado também pelos avós, de como eles estão. E a gente só vai conseguir compreender se tiver acesso a essas informações. Como são informações que eu não tenho, né? Então, é difícil dar uma opinião a fundo, entende? Mas eu digo que é uma soma de fatores bem... eu vou trazer até uma analogia que fica mais fácil de entender. Porque muitos pais me perguntaram sobre jogos esses últimos dias, preocupados. Então, eu digo assim, por exemplo, um jogo. Imagine que você vai fazer um bolo de ovos e você pega ovos. Só com ovos não sai bolo. Verdade. Né? Sai ovo frito, talvez. Mas bolo de ovos não sai só com ovos. Né? E fazer um bolo sem ovos, sai um bolo de outra coisa. Né? De ovos também não sai. Então, é uma soma. O bolo é uma soma de ingredientes. Né? Então, uma situação daquela é uma soma de ingredientes. Né? O jogo sozinho, ele não leva um jovem a cometer aquela tragédia, né? A cometer aquele ato. Mas ele pode, sim, ser um fator influenciador dentro de toda uma soma de fatores. Outro ponto interessante é que nos últimos dias nós vimos que muita gente ligou o alerta. Parece que muitos pais, muitos responsáveis ligaram esse alerta. Mas o que é que o meu filho está assistindo tanto naquele celular? Eu tenho visto muita gente comentar isso, inclusive nas redes sociais, e até mesmo amigos próximos comentam assim: a partir daquele caso de Suzano, aquele massacre, eu passei a entrar costumeiramente no quarto do meu filho para ver o que ele está assistindo quando ele passa praticamente a noite inteira sem falar com ninguém e se tranca no quarto. Você acha também que é importante, primordial, que os pais, os responsáveis, possam acompanhar de perto, e não somente quando acontecem casos dessa natureza, triste dessa forma? Super importante. Principalmente, assim, é quando eu vou observar o que está influenciando o meu filho. Né? Porque agora a gente tinha muito essa preocupação antigamente de o meu filho está na rua, está brincando com amigos, né? tá brincando com outras pessoas, e quem são essas pessoas? Mas agora o meu filho tem um mundo nas mãos, né? E a internet é onde se tem tudo. Né? Você encontra de um tudo, e tudo é muito amplo. Então, o que são esses influenciadores que estão nas mãos do meu filho? Né? Há um tempo atrás nós discutimos o jogo Baleia Azul, né? Nós tivemos o massacre em Suzano. Recentemente nós tivemos o que está aparecendo nos vídeos infantis, a boneca Momo. E o que eles têm em comum, né, se a gente para observar, é esse fator digital, o fator internet, esse acesso que os jovens têm, né, a essas. É tanto que, mesmo sendo uma soma de fatores, mas a internet está lá e está amplamente discutida.